Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Meus filhos queridos, nós estamos hoje no 15º domingo depois de Pentecostes. Escutamos a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, que nos dá preciosos conselhos para a nossa vida espiritual, e mais uma vez parece que a providência divina quis que a palavra de Deus proclamada na Santa Missa viesse de encontro com aquilo que nós já estávamos refletindo nas duas últimas catequeses e que a gente vai dar continuidade hoje, ao tema da necessidade da vida espiritual do homem. O homem, que é uma junção de corpo e de alma, de matéria e de espírito, se não se permite ser guiado pela moral que vem da parte de Deus, a gente vive só como animais, simplesmente guiados pelos nossos instintos. E, mais uma vez, São Paulo recorda sobre isso nessa epístola, sobre a eterna briga que existe no interior de cada um de nós entre carne e espírito. Então, o nosso lado animal nos puxa para os apetites da carne, para os apetites do mundo, ao passo que a vida espiritual tenta sempre nos elevar. Então, uma nos puxa para baixo, outra nos puxa para cima, e até que chegue a nossa hora de deixar esse mundo, vai ser essa luta constante. Mas antes propriamente de dar continuidade à catequese, à reflexão, deixa eu fazer primeiro um pequeno comentário sobre as leituras que nós escutamos hoje. Então, vendo o apóstolo São Paulo, já começa lembrando para nós, mais uma vez, essa questão, essa tensão e essa briga que existe entre carne e espírito. Se vivemos pelo Espírito, começa São Paulo, conduzamos-nos também pelo Espírito, e não nos façamos ávidos da vanglória, provocando-nos uns aos outros, nem tendo inveja uns dos outros. Se algum homem for surpreendido, diz o apóstolo, em delito, vós que sois espirituais, admoestai-o em espírito de mansidão, refletindo cada um sobre a si mesmo, para que não caia também na tentação. Isso aqui é algo fundamental, algo fundamental. Como homens espirituais, temos que tomar cuidado para muitas vezes não nos comportarmos igual qualquer outra pessoa que vive de acordo com os parâmetros, os critérios do mundo. E mesmo entre nós, mas só porque nós somos religiosos, meus filhos, não é o fato de nós sermos religiosos, não é o fato de a gente rezar o texto todo dia, não é o fato da gente estar na Santa Missa, ou receber com frequência os sacramentos, e aí a gente pode pensar que agora eu faço tudo isso, estou muito bem, agora eu estou blindado e nada de ruim vai me acontecer, ou eu agora já estou santo. Cuidado com isso, porque isso pode ser uma tentação do inimigo. Tudo isso que nós fazemos visa sim lutar contra os nossos vícios, para poder buscar uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus. Mas ninguém tenha a pretensão de achar: eu já estou convertido o suficiente, eu já estou santo o suficiente. Isso é uma grande tentação. Isso é uma grande tentação. Sobretudo se sentir melhor ou superior do que qualquer um. Tomemos muito cuidado com isso. Aliás, isso é, infelizmente, um ponto que muitas vezes pega no pezinho de diversas pessoas, diversos católicos que vivem dentro da tradição.
eu vivo na tradição, eu tenho a missa tridentina, eu tenho os sacramentos da forma correta, sem alterações, sem modernidades. Na missa que eu vou não tem essas bagunças que tem por aí, não tem dança, não tem palma, não tem pandeiro, não tem teologia da libertação. Então significa que eu sou um cristão melhor do que os outros. Cuidado com isso, é isso que São Paulo está dizendo. Eu posso até estar vivendo da maneira correta ou seguindo a doutrina correta, mas aí vem o demônio e me faz pecar pela soberba. Veja como é que o inimigo é. Eu vou fazendo muitas vezes a coisa certa e peco pela maneira errada. Então olha que conselho precioso que o apóstolo São Paulo nos dá. Se eu observar algum irmão que está cometendo um pecado ou procedendo de maneira equivocada, e eu desejo a salvação deste irmão, eu tenho sim, não só o direito, mas o dever de ajudar essa pessoa a sair daquele caminho errado, a caminhar na graça de Deus. No entanto, essa exortação deve ser feita com mansidão e com caridade. Se a gente já começa a apontar o dedo para todo mundo, todo mundo está perdido, vocês são condenados, vocês são hereges, eu estou salvo. Eu estou salvo. Quer ver? Isso acontece, infelizmente, muito nos meios protestantes. Já viu como é que o protestante se dirige ao católico? Eu aceitei Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas peraí, só você aceitou Jesus, amiguinho? Então eu não aceitei não. Eu já aceitei Jesus. Eu já estou salvo. Já está salvo? Cuidado. A pretensão de salvação é pecado grave. Então não temos que ter nem o desespero. As duas coisas são igualmente graves. Desesperar da salvação é grave, mas a pretensão de salvação também é grave. Desesperar da salvação, quando a pessoa diz, eu não tenho mais jeito, eu sou tão pecador, que Deus não é mais capaz de me perdoar. Imagina que absurdo isso, imagina. Colocando limite na graça e na misericórdia de Deus. Então isso é um absurdo. Mas o contrário também, achar eu já estou salvo, eu já estou santo, isso também é pecado. Então cuidado com isso. Eu posso sim advertir a outra pessoa que está no erro, desde que essa advertência seja feita, está aqui na carta de São Paulo aos Gálatas, admoestai-o com o espírito de mansidão, e mesmo assim, admoestar o outro com o espírito de mansidão, refletindo sobre si mesmo, para que eu também não caia. Quantas vezes a gente cai até por hipocrisia, né? Quantas vezes o defeito que eu estou apontando no outro é um defeito que eu mesmo tenho. Muitas vezes critico no próximo aquilo que eu mesmo faço. Agora eu vou usar um outro texto do Evangelho, quando Nosso Senhor diz assim: hipócrita, quer tirar o cisco do olho do seu irmão, quando tem na realidade uma trave no seu próprio olho. Um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no mesmíssimo buraco. Tira primeiro a trave do teu olho, para então ajudar o teu irmão a remover o cisco dele. Então veja, a correção fraterna deve acontecer, e é uma coisa boa que aconteça, no entanto, desde que seja movida pelo espírito da caridade, pelo espírito do amor, e não pelo simples espírito do julgamento. Eu sou melhor, eu sou mais santo, os outros são todos hereges, os outros estão todos... Cuidado com isso. Senão a gente se coloca no lugar daquele que é o justo juiz. Percebe que as pessoas começam a fazer o papel do juiz, e juiz é um só. Um só é o juiz, que é nosso Senhor. Então a gente não pode se colocar no lugar do juiz e sair aplicando sentenças para todo mundo. Cada um examine as suas ações, e então terá glória, somente em si mesmo e não em outro. Cada um levará seu próprio fardo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Está aí. Tá aí. Acho que mais claro do que isso é impossível.
Se eu procuro semear nas coisas de Deus, se eu procuro me desenvolver e crescer nas coisas de Deus, eu só vou colher coisas boas. Mas se eu procuro me guiar minha vida apenas pelos impulsos da carne, que é justamente o tema da catequese que nós estamos fazendo agora. Hoje nós estamos indo para a terceira parte dessa catequese. Mas ainda preciso fazer um breve comentário sobre o texto do Evangelho, antes propriamente de entrar na catequese. O Evangelho de hoje narra para nós a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nosso Senhor sente compaixão daquela mãe que, além de viúva, além de não ter um marido, ainda acaba de perder o seu filho único. E Nosso Senhor, então, movido de compaixão para aquele enterro, ressuscita o jovem e o devolve para a sua mãe. Nós podemos fazer uma interpretação, uma leitura no sentido espiritual. Esse jovem somos cada um de nós, né? Que muitas vezes, por causa do pecado, essa é a realidade que o pecado faz conosco. O pecado mata em nós a graça de Deus, o pecado mata em nós a comunhão, seja com Deus, seja conosco mesmo e também com os irmãos. Portanto, o pecado é uma violência, é um rompimento da graça em nós. É uma morte espiritual. O pecado é nada mais, nada menos do que uma morte espiritual. E ali, Nosso Senhor, movido pela compaixão, movido pela misericórdia, devolve a vida a esse jovem e o entrega à sua mãe. Essa imagem é bastante bonita porque é o que Nosso Senhor faz conosco também, né? No santo batismo, na confissão, né? Quando estamos mortos por causa do pecado, quando a nossa vida se afasta de Deus, quando nossa alma está rompida por causa do pecado, Nosso Senhor, na sua misericórdia e na sua compaixão, nos restaura, nos devolve a vida, portanto, nos devolve a sua graça e, claro, nos confia ao cuidado da Mãe Igreja. Nos confia ao cuidado da Mãe Igreja, para que a Mãe possa ir nos conduzindo nessa nossa caminhada. Então, pelos sacramentos, somos restaurados à vida e somos confiados à Mãe Igreja, para que através da orientação, da catequese, da doutrina, a gente possa caminhar no caminho de Deus, nosso Senhor. E, falando disso, damos continuidade, então, à nossa catequese. Na última catequese do domingo passado, eu lembrava os dons preternaturais que Deus concedeu ao homem em estado de perfeição no paraíso terrestre. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ali ele tinha dons especiais que Deus concedeu àquele homem num estado de perfeição, porque ainda não tinha havido a corrupção do pecado. 4 são os dons preternaturais. O dom da imortalidade. Então, no paraíso terrestre, o homem possuía o dom da imortalidade, o dom da impassibilidade, o dom da integridade e o dom da ciência infusa. Já falei na última catequese, mas só para recapitular e introduzir o tema de hoje, imortalidade, acho que esse não precisa de muitas explicações. O homem era incapaz de sofrer a morte. Foi criado com a capacidade de não morrer. Tinha um corpo que não estava sujeito à corrupção da morte natural. Impassibilidade refere-se à ausência de sofrimento ou incapacidade de sofrer, física, espiritual ou psicologicamente, mentalmente. Não era capaz de sofrer. Não experimentava dor, nem doença, enquanto permanecesse no estado de graça. O dom da integridade significa uma harmonia perfeita entre as paixões e a razão, de forma que o homem não sentia nenhum tipo de desordem nas suas paixões. Portanto, ele não queria nada diferente daquilo que fosse da vontade de Deus,
cumpria sempre plenamente a vontade de Deus, porque o seu desejo não era contraditório. É o contrário do que acontece hoje para nós, que é a consequência do pecado original. O nosso intelecto sabe o que Deus quer, mas a nossa carne nos puxa no sentido contrário, né? E isso é culpa do quê? Do pecado original, porque perdemos o dom da integridade. Por isso que a gente vive nessa briga interior entre carne e espírito. E essa é a prova mais concreta da perda do dom de integridade. E por fim, o dom da ciência infusa. O homem no seu estado natural, não precisava estudar e não precisava aprender as coisas. O conhecimento de tudo ao seu redor já era infundido nele naturalmente, sem precisar aprender, sem precisar estudar. Então, os 4 dons préternaturais que o homem tinha no seu estado de perfeição original no paraíso. Parêntese, eu sempre gosto de fazer alguns parênteses explicativos, então, primeiro parêntese do dia. O dom da imortalidade, isso aqui inclusive reforça uma das heresias que Jorge Mário Bergoglio, que se auto-intitula Papa Francisco, defendeu já várias vezes e continua a insistir. Vejam que o dom da imortalidade, o homem no seu estado natural tinha o dom da imortalidade. Portanto, não era capaz de sofrer morte física. Quando foi que perdemos isso? Quando o homem pecou pelo pecado original. Então, pelo pecado original, perdemos o dom da imortalidade, perdemos os dons preternaturais. Então, antes não éramos capazes de morrer por causa do pecado, portanto, a morte é consequência, castigo do pecado original. Se não houvesse pecado original, ainda estaríamos neste estado aqui de imortalidade. Ainda teríamos impassibilidade, incapacidade de sofrer dor, incapacidade de adoecer. Veja só. E aí, Francisco defende que a Virgem Maria sentiu todas as dores do parto. E isto é uma mentira. Se a dor é consequência do pecado original, todos os que pecaram, todos os que são participantes desse pecado, porque eu posso não ter cometido, os primeiros pais que cometeram o pecado original, mas a gente sabe, e o Catecismo ensina para nós, que toda a humanidade, por causa de Adão e de Eva, toda a humanidade é coparticipante do pecado original. Então, o bebezinho que nasce hoje, ele já nasce com um pecado, que é o pecado original, que, claro, depois é deletado, é apagado no santo batismo. Mas toda a humanidade nasce com essa mancha, exceto uma. Em previsão dos méritos, por isso a gente celebra no dia 8 de dezembro o quê? A Imaculada Conceição. E o que é a Imaculada Conceição? Um ser humano, exceto Jesus Cristo, eu não vou falar do Nosso Senhor, mas um ser humano, em previsão dos méritos de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi preservada de toda a mancha de pecado, inclusive o pecado original. Portanto, Maria concebida, a gente diz isso na jaculatória, Maria concebida sem pecado. Ora, se a dor é consequência do pecado e Maria não pecou, então ela não pode ter sentido dores de parto, porque dor é consequência daqueles que pecaram. Então veja, quando esse senhor afirma para o mundo inteiro que a Santíssima Virgem Maria sentiu dores no parto, ele está afirmando que ela é uma pecadora como outra qualquer, portanto ele é um herege. Essa é só uma, mas o tema de hoje não é a heresia do Bergoglio, mas eu só quis colocar isso porque
Só para a gente identificar, porque muitas vezes a gente cai nessa, a gente vai pelo sentimento, né? Não, mas ele é tão bonzinho, ele sorri todo mundo, beija as criancinhas, veja. Eu sempre falo isso, papado não é concurso de Miss Simpatia. Não é concurso de Miss Simpatia. O que torna um papa não fala, ele é simpático, aí é gente boa, aí ele desce do avião e beija o chão. Isso não quer dizer Pio IX não beijou o chão e é papa. Leão XIII não beijou o chão e é papa. O que se espera de um papa é que ele ensine a doutrina correta, sem nenhum tipo de alteração, desde o tempo dos apóstolos até agora. Como diz o apóstolo São Paulo, eu vos transmiti aquilo que eu recebi, sem acrescentar e nem retirar nada. Isso é o catolicismo. E não fazer alterações e modernizações, como se a Bíblia, como se o Evangelho, como se a doutrina agora ficou caduco, precisa atualizar. Já falei isso várias vezes, né? A Sagrada Escritura, a doutrina católica não é um aplicativo de celular que precisa de atualização. Não precisa de atualização. Ela é imutável. Por que, padre, que ela é imutável? Porque Deus é imutável. E se essa doutrina é divina, e se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então a doutrina também não tem por que mudar. Porque se a doutrina precisa de atualização, então indiretamente eu estou dizendo que Deus também precisa de atualização. Vamos baixar o aplicativo agora, Deus.1.8, porque isso é absurdo, é completamente absurdo. Bom, mas eu não vou nem entrar, não vou aprofundar mais nisso, porque eu acabo me empolgando. Fecho o parênteses e vamos dar início então à sequência do tema, que hoje nós vamos falar sobre o pecado original, a queda original. Bem, a gente viu aqui que o homem no estado no seu estado natural, ele vivia uma perfeição. E veja, uma perfeição no seu estado natural, no paraíso terrestre. Mas apesar de todos esses dons e privilégios que Deus concedeu ao homem, o homem continuava livre. Apesar do seu estado de perfeição, Deus o submete a uma prova para merecer o céu. E tudo o que ele tinha que fazer era cumprir as leis divinas, especialmente uma proibição, que não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mesmo tendo... padre, mas o senhor disse aqui, no dom da integridade, que o homem vivia em perfeita harmonia nas suas paixões, entre a paixão e a razão. O homem sempre queria, por causa do dom de integridade, ele queria o que Deus queria. E claro, o dom da integridade ajudava o homem a nunca se afastar da graça de Deus. Então quer dizer que o homem não era capaz de pecar? Será que o homem no paraíso, ele era incapaz de pecar? Atenção para isso, cuidado. Olha o nome do dom: integridade. Integridade não é impecabilidade. Impecabilidade seria incapacidade de pecar. E só um tem esse dom por natureza, que é Deus. Pela sua própria natureza, Deus não pode pecar, portanto, a impecabilidade cabe a Deus por natureza e cabe à Virgem Maria por graça. Então, em Deus, isso funciona pela sua própria natureza, pela sua própria essência. Pelo fato dele ser Deus, ele não pode pecar. Na Virgem Maria, por uma graça, por uma concessão. Mas integridade não quer dizer impecabilidade. Em outras palavras, mesmo o homem conhecendo plenamente a vontade de Deus e não se inclinando para outras vontades, isso não significa que ele não teria a possibilidade de pecar. Tanto tinha a possibilidade que pecou. Pecou. É claro que sozinho provavelmente não o faria. Ele precisava de um empurrão externo. E aí é que a maldita serpente aparece na história. O demônio, sabendo disso, se aproveita e começa a semear ali, vai plantar a sementinha do mal, e mexer com os conceitos, bagunçar com a cabeça do homem, e fazer sugestões, e o homem acabou caindo. O demônio, no entanto, sob a forma de serpente, tentou
Adão e Eva, instigando-os a ter dúvidas sobre a legitimidade da proibição e prometendo-lhes uma divindade e um conhecimento. Vós sereis similares a Deus. Vão ser como Deus, tendo o mesmo conhecimento de Deus. Eles cederam à tentação, cometendo um grave pecado de desobediência e orgulho, negando a autoridade da sabedoria divina, apesar de conhecerem a generosidade de Deus e as consequências de seus atos. E é isso que torna o pecado original tão grave, porque não é uma mera desobediência. O pecado original, ele é um ato de rebeldia. Uma coisa é eu cometer um erro quando eu não tinha muito claro na cabeça aquela ideia, eu não sabia direito, eu não tinha consciência. Padre, naquela época eu era muito jovem. Então, padre, eu não estava ainda muito, eu não tinha caminhado muito na igreja, eu não conhecia muito o catecismo, a doutrina. Pai, eu fiz coisas erradas no passado, mas porque eu não tinha essa plena consciência. O homem, no seu estado original, ele não tinha nem a desculpa de dizer isso, porque por causa do dom de integridade, ele tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus. Portanto, quando ele toma uma decisão deliberada de desobedecer, ele desobedece sabendo que aquilo tudo era contrário à vontade de Deus. Portanto, não é só apenas um ato de desobediência, é um ato de rebeldia contra Deus, e isso torna o pecado original muito mais grave do que a gente imagina, do que uma simples desobediência, que por si já é grave, né? Mas um ato de rebeldia contra a legitimidade dos mandamentos divinos. Isso levanta uma questão interessante. Já até tratamos disso, mas enfim. Se o homem gozava de integridade, como vimos acima, conferindo ao homem uma vontade tão perfeita e alinhada à razão que o tornava incapaz de ter desejos desordenados e, por conseguinte, desalinhados com a vontade de Deus, então como foi possível o homem ter sido enganado a tal ponto de que, mesmo conhecendo o bem, ele desejou e optou pelo mal? Já respondemos esta pergunta, né? Respondendo esse questionamento, é mister lembrar que nenhuma criatura é livre ou imune do pecado. Se o homem não tivesse a possibilidade de escolha, então a sua liberdade poderia ser severamente questionada. E isso é muito interessante, né? Se o homem não tivesse liberdade de escolha, se o livre-arbítrio não existisse, então não poderíamos ser culpados de pecado. Seríamos um bando, não tem aquelas marionetes de corda que o artista vai mexendo seus dedos e o boneco se mexe de acordo com a vontade do artista. Então eu não posso dizer que a culpa foi do boneco. Se o boneco fizer um gesto obsceno, eu não posso penalizar o boneco, porque ele só obedece aos comandos do artista. Aqui não é o caso, não somos marionetes de corda. Nós temos a plena liberdade de ação. E é isso que torna possível o pecado. Repito, se não tivéssemos o livre-arbítrio, então era Deus que nos forçava ou que nos comandava. E então eu poderia plenamente dizer, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Se o homem não tivesse a possibilidade de escolha, sua liberdade seria questionável. O livre-arbítrio dá ao homem a faculdade de desviar os olhos do bem verdadeiro e dirigi-los para o bem aparente. Apegar-se a este e preferi-lo a aquele. O pecado consiste precisamente nesta preferência, como observa Santo Tomás de Aquino. O único que não peca é aquele cuja vontade confunde-se com a lei moral. Já falei isso agora há pouco. Isso é um privilégio exclusivo de Deus, pela sua natureza. Ademais, vale observar que uma coisa é integridade e outra é impecabilidade. Também já falei isso. O castigo, tudo tem consequência. Se houve o pecado, então a consequência do pecado foi o castigo. Então, primeiro veio a queda. Depois
a consequência pela queda, que é o castigo. De que modo as consequências do pecado original atingem a nós? O castigo para os primeiros pais foi imediato, porém moderado pela misericórdia divina. A princípio, a pena pelo pecado seria imediatamente a morte. É isso mesmo. Deus deveria matar os dois ali, fulminar os dois. É por causa do pecado. Adão e Eva deviam ser fulminados no paraíso. A pena do pecado é a pena capital, é a pena de morte. É a pena de morte. Por que nosso Senhor, para redimir os nossos pecados, já nunca parou para pensar nisso? Por que nosso Senhor teve que ir para a cruz? A única maneira, não poderia fazer de outra forma? Deus não poderia só olhar para a gente e dizer assim: ok, humanidade, eu vos perdoo, e acabou. Não, não bastou, não foi suficiente. Porque a pena do pecado, o apóstolo São Paulo lembra isso, o aguilhão do pecado é a morte. A única maneira de satisfazer a justiça divina foi pela morte. Para nós também. O destino para cada um de nós, pelo nosso pecado, seria a morte. No entanto, Deus, tomado de compaixão e misericórdia, então resolve pegar toda a nossa culpa e transferir para um só. Parêntese número 2 do dia. Na antiga lei, na antiga aliança, os sacerdotes do templo faziam a oração expiatória. Basicamente, 2 sacrifícios eram oferecidos no templo. 2 sacrifícios, basicamente, por dia. Então, pela manhã, o sacrificium laudis, ou sacrifício de louvor. Então, o sacrifício da manhã era um sacrifício para o louvor de Deus. E o sacrificium vespertinum, o sacrifício da tarde, era um sacrifício expiatório, aonde o sacerdote, diante do povo reunido, trazia o bode ou animal a ser sacrificado. O sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode e orava a Deus, porque o pecado, como acabamos de ver, traz como consequência a morte. Portanto, todos pecaram, todos estavam merecedores da morte. Mas para que todo o povo não morresse, então o sacerdote, isso já na antiga aliança, impunha as mãos sobre o bode ou o cordeiro, o bicho que fosse, impunha as mãos sobre o animal e orava a Deus, suplicando a Deus para que em sua misericórdia transferisse os pecados daquele povo para o animal em questão. E depois dessa oração, passava o bicho ao fio da espada. E assim o bode morria para expiar os pecados da multidão. E foi daí que nasceu a expressão que a gente usa até hoje, bode expiatório. E fulano foi feito de bode expiatório. A gente usa essa expressão quando a gente quer dizer que botaram a culpa em cima, jogar a culpa em cima daquela pessoa. A pessoa foi feita de bode expiatório. A expressão vem daí, porque orava sobre o animal para que Deus transferisse os pecados do povo para aquele animal, e assim o animal morreria para que o povo tivesse vida. Depois o sangue era recolhido numa vasilha e com um ramo de hisopo o sacerdote aspergia as pessoas com aquele sangue. Veja o que fez nosso Senhor por nós. Por isso, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Por isso Isaías, no capítulo 63, vai dizer: o castigo que hoje nos traz a paz pesou sobre ele. A culpa era nossa, a chaga era nossa, a ferida era nossa, mas ele assumiu verdadeiramente sobre si, ipse tulit. Ele tomou, ipse, ele mesmo, tulit peccata nostra, ele portou sobre si os nossos pecados. Assim como o bodezinho, claro que aquele bode, o sangue de touros e animais do Antigo Testamento não eram capazes de perdoar os pecados. Por isso o sacrifício era repetido de novo e de novo e de novo. Mas diz o apóstolo São Paulo na Epístola aos Hebreus, agora não. Na nova aliança, esse sacrifício foi realizado de uma vez por todas, um único sacrifício. E ele não quis derramar uma só gota, mas derramou todo o seu sangue. Assim como outrora o sangue dos animais eram aspergidos sobre o povo, agora é o sangue do Cordeiro, o Cordeiro divino, que derrama o seu sangue redentor para expiar os nossos pecados. Isso é lindo demais. Quem não se comover com isso é porque tem um coração de pedra. Portanto, a consequência do pecado era a morte. E para que não morrêssemos, ele toma sobre si o destino que era para ser aplicado a nós. Portanto, nossos primeiros pais, Deus deveria ter aplicado a eles a pena imediata. No entanto, moderado pela sua divina misericórdia, ele, ao invés de aplicar a pena de morte, Deus apenas retirou os privilégios, os dons especiais que havia dado a nossos primeiros pais, como integridade e a graça habitual, mantendo-lhes apenas a natureza e os privilégios naturais. Embora a vontade deles tenha enfraquecido, ela permaneceu ainda livre para escolher entre bem e mal. Portanto, embora sem o dom da integridade, o homem ainda permaneceu com o livre-arbítrio, ainda poderia escolher, só que agora muito mais vulnerável, né? Muito mais vulnerável, porque antes o dom da integridade inclinava o homem sempre para o bem verdadeiro e para a graça de Deus. Agora, sem o dom da integridade, ficamos a critério da nossa concupiscência, ou seja, inclinados a um bem que eu acho que é bem. Eu, às vezes, até tenho a impressão de que é o bem, porque me dá um prazer momentâneo. Ai, que doce e gostoso, vou comer 3, 4, 5 pedaços, vou comer naquele momento do prazer, eu acho que aquilo é um bem. Depois eu vou ver que eu cometi uma gula. Então, somos inclinados ao bem aparente e não ao bem verdadeiro, por causa da concupiscência. No entanto, Deus, na sua bondade, preservou-lhes a fé e a esperança e prometeu um futuro libertador que restauraria a humanidade. Além disso, Deus os moveu ao arrependimento, que é a graça atual. O que é a graça atual? Uma graça que Deus nos concede como um empurrãozinho para a gente conseguir. Estou em situação de pecado, portanto, rompi na minha alma a amizade com Deus. Como que eu vou sair disso? Quando eu tomo aquela decisão de, poxa, eu errei. Não, agora eu me arrependo, vou procurar o sacramento e vou voltar para... Não tenha dúvida, quando eu tomo essa decisão foi a graça de Deus, a graça atual, que me empurrou para poder... Sem a graça atual, eu jamais chegaria perto de um confessionário. Jamais chegaria perto de um confessionário. Se eu tomei a decisão... Se eu me arrependi, tomei a decisão de buscar a graça do sacramento, pode saber, foi a graça atual. O que é a graça atual? Uma graça temporária que Deus nos dá, é só um empurrão. Um empurrão inicial para eu poder voltar para o caminho da graça. Como consequência da queda original, toda a posteridade de Adão, já falamos isso, foi privada da justiça original, ou seja, da graça santificante e do dom da integridade desde a concepção. Já nascemos, portanto, marcados com o pecado original. Esses dons que seriam transmitidos aos seus descendentes se Adão permanecesse fiel a Deus, foram perdidos
devido à sua desobediência. Quando Adão e Eva recuperaram a graça pela penitência, esta lhes foi concedida de forma particular, mas não mais podendo ser transmitida aos seus descendentes. Interessante porque aquele estado de justiça original que eles viviam, se eles permanecessem em estado de justiça original, isso seria hereditário. Portanto, todas as gerações que fossem nascendo, a justiça original seria passada de pai para filho. Como eles perderam isso, agora não mais. Agora não mais. Eu posso até recobrar o estado de graça, mas mediante o sacramento, e mesmo assim posso perder outra vez. Não há uma garantia de passar isso de maneira hereditária. Enfim. Coube, portanto, ao Messias, chamado de Novo Adão, através do sacramento do batismo, a tarefa de restaurar em nós a graça perdida pelo Adão primitivo. Por conseguinte, todos os filhos de Adão nascem privados dessa justiça original, isto é, da graça santificante e do dom da integridade. A privação dessa graça constitui o que se chama de pecado original. Todos nós nascemos com ele, não porque tenhamos cometido algum ato culpável de nossa parte, mas porque trazemos um estado de degradação em nossa própria natureza. Eu sei que as comparações não são tão perfeitas, mas eu gosto sempre de trazer alguma ilustração para facilitar a gente numa mínima compreensão. Aconteceu um fato, quando eu ainda era ali adolescente, né? Eu estudava num colégio chamado Instituto Sul-Americano. E inauguraram, no mesmo bairro onde tinha o nosso colégio, inauguraram um hipermercado Carrefour. Uma unidade gigantesca do Carrefour. Então, anunciaram lá uma grande festa de inauguração com promoções e etc. E, enfim, marcaram ali a inauguração a cerimônia de inauguração para o meio-dia. Meio-dia era o horário que a gente largava da escola. E aí o que aconteceu? Saímos da escola e os alunos foram tudo para a inauguração do Carrefour, porque eles acham que eles iam dar lanche de graça e o pessoal tudo morto de fome ia para lá comer o lanche do mercado. E saiu aquele bando de adolescentes com uniformes da escola. O problema é que vocês não fazem ideia de que essa turma aprontou. Quando abriram a fita de inauguração e a população entrou no mercado, eles entraram e começaram a saquear o mercado. Saíam na boa, debaixo do braço com um pedaço de uma peça de presunto, outro com não sei o que, começaram a roubar biscoito, começaram a roubar E aquilo, o que o segurança ia fazer? O que o segurança ia fazer? 200 pessoas saindo ao mesmo tempo, ele não conseguia segurar todo mundo. Enfim, aquilo foi muito feio. Naturalmente, a direção do Carrefour procurou a direção do colégio, eles viram o uniforme, procurou a direção do colégio. Resumo da ópera, criaram lá uma legislação interna do Carrefour, onde qualquer aluno daquela escola estava banido de pisar dentro do Carrefour. Segurança tinha a obrigação de nem permitir a entrada de qualquer ser vivo que aparecesse com aquele uniforme perto do supermercado. Isso prejudicou. Aí quer dizer, eu que não roubei nada, também fui prejudicado. Por exemplo, se mamãe ligasse para mim e dissesse: meu filho, quando sair da escola, para me adiantar, passa no mercado e compra tal coisa. Eu tinha que ter outra blusa dentro da mochila, olha só, para poder, terminou a aula, eu tinha que ir ao banheiro, trocar de blusa, porque se eu me aparecesse na porta do mercado com a blusa da escola, eu não fiz a coisa, mas todo o meu gênero foi manchado por... Eu uso essa comparação para mostrar para a gente como foi a dimensão do pecado original. Então, aquilo que aqui o texto do Padre Tanqueray está lembrando para nós. Mesmo que eu não tenha cometido nada, mas a mancha do pecado original
acaba atingindo a nós, como eu falei agora há pouco. Mesmo uma criancinha que acabou de nascer hoje, já traz a mancha do pecado original. Ah, padre, mas uma criancinha, um bebezinho, que pecado tem? O pecado original. Mas por culpa dele? Não, não por culpa dele, né? Porque o gênero humano foi manchado desse pecado. Considerando ainda o fim sobrenatural a que continuamos destinados, né? E isso Deus não removeu de nós, portanto, ainda somos destinados a um fim sobrenatural, o pecado original é também uma privação, a falta de uma qualidade essencial que nós deveríamos possuir e por conseguinte, uma mancha, uma deformidade moral que nos exclui do reino dos céus. Como o dom da integridade foi igualmente perdido, a concupiscência nos atormenta, se firmemente não lhe opomos uma resistência. Arrasta-nos para o pecado atual. Portanto, em comparação com o estado primitivo, nos encontramos decaídos, feridos, sujeitos ao erro, inclinados ao mal e fracos para resistir à tentação. Então é isso aí, olha. O que é a concupiscência então, padre? Concupiscência é uma inclinação. Antes, por causa do dom da integridade, nós tínhamos a capacidade, pelo menos, de ter uma resistência maior ao pecado. E agora, sem o dom da integridade, somos puxados para baixo pela concupiscência. A experiência demonstra que a concupiscência não é igual, isso aqui é interessantíssimo, a concupiscência não é igual em todos os homens. De fato, nem todos têm o mesmo temperamento, nem todos têm o mesmo caráter. Por conseguinte, uma mesma efervescência das paixões, não temos igual em todo mundo. Uma vez que desapareceu o freio da justiça original que reprimia as paixões, conforme São Tomás, recobrando a liberdade, elas serão mais violentas em uns, mais moderadas em outros, de acordo com as inclinações que possam existir dentro de cada um. Então vejam que mesmo as concupiscências, elas vão ser diferentes para cada pessoa. É por isso que o confessor, é por isso que o diretor espiritual não pode tratar todo mundo como igual e botar tudo no mesmo balaio de gato e dizer é tudo a mesma coisa. Esse é um dos absurdos, inclusive, que acontece no modernismo. Os padres não querem mais atender confissão. Os padres não têm mais tempo para confissão, porque eles querem ver novela da Globo. Então, gastar tempo para ficar ali sentado, ouvindo, nem deixa a pessoa falar. Certa vez eu estava na paróquia ainda, lá, modernista, e teve um mutirão de confissões preparatório para a Páscoa. Então, nesse dia, junta vários padres na igreja, cada um vai para um canto para poder atender confissões. Então, os fiéis vão formando uma filazinha para cada padre. Então, tem a fila do padre A, a fila do padre B, a fila do padre etc. Eu fui para dentro do confessionário e estava atendendo minha fila lá. E eu observei, eu não sou cego, né? Eu observei que a fila de um determinado padre foi a primeira, mas acabou. Todos os outros padres com uma fila ainda até lá na porta. E aquele padre, acabou. Mas quem sou eu para questionar e tal? E eu estou vendo que a minha fila... Aí começaram a acabar os outros padres, com o passar do tempo. Acabar os outros... E a minha fila crescendo. E eu falei, meu Deus. Falei, hoje eu não vou jantar. Porque geralmente o padre anfitrião oferece um jantar depois das confissões para os padres visitantes. Nesse caso, a confissão estava sendo na minha paróquia, o anfitrião era eu. Falei, agora vê, todos os padres já estão lá no salão para jantar... E o dono da casa ainda não chegou, porque a minha fila ainda está indo lá na esquina. Aí, eu comecei a observar que várias pessoas que estavam vindo para confessar, eu já tinha visto aquelas pessoas na fila do outro padre. Aí eu falei, essa gente está confessando 2 vezes? Aí eu aí eu dei uma pausa, saí do confessionário, falei, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quero que vocês respondam sinceramente. Olha, se eu não estou muito enganado, eu vi vários de vocês na fila do outro padre. Vocês estão brincando com coisa sagrada? Estão brincando com confissão? Acabaram de confessar e estão confessando de novo? E se estiver brincando com coisa sagrada, isso é sacrilégio, viu? Não, padre, por favor, não fica bravo com a gente, não. Falei, não estou bravo, eu só estou exortando que se estiver abusando do sacramento, isso também é pecado.
Não, padre, a gente não está, não fica bravo, não. É que o outro padre não deixou a gente falar. Falei, como é que é? Quando a gente começou a confissão, o padre só disse assim para mim: não sou fofoqueiro, não quero saber da sua vida, só quero saber alguma coisa. Você está arrependido de todos os seus pecados? Aí eu disse: tô, então eu te absolvo, pode ir em paz, próximo. E foi fazendo isso com tudo, claro, por isso que essa fila acabou. Por isso que essa fila acabou. Então eles não têm mais paciência. Ou então, ou não tem mais paciência, despacha logo o penitente, ou então transforma aquilo ali num consultório psicológico, psiquiátrico, porque eles já não acreditam mais, infelizmente, na vida espiritual. Não, tudo, não tem pecado, não, tudo é só um distúrbio, é um trauma, vamos fazer aqui uma hipnose, vamos fazer, mas enfim, não pode, um penitente não pode ser tratado como o outro, porque a concupiscência não age de maneira igual em um e no outro. Aquilo que eu possa ter mais dificuldade, o outro pode não ter. Exemplo, eu posso ter mais dificuldade na concupiscência dos olhares, por exemplo. Aí eu não consigo controlar meus olhares, eu tenho dificuldade para controlar os meus olhares. A outra pessoa pode não ter problema com isso. Em contrapartida, aquele pode ter maior dificuldade para com a gula, por exemplo, ao passo que esse não. Percebe? Então é diferente para cada um. É diferente para cada um. Essa pessoa pode ter uma fraqueza maior nesse mandamento. Aquela pessoa já não vai ter fraqueza nesses mandamentos, para ela é tranquilo, mas é dificuldade para outro. Então, por isso, o sacerdote, o diretor espiritual, precisa ajudar individualmente cada alma a entender a dinâmica de cada alma, de cada coração, para dar a direção correta para aquela alma. Está aqui. Então, a concupiscência, ela age de acordo, ela é mais violenta para uns, menos violenta para outros, ou mais violenta numa área e menos violenta na outra. Isso vai variar muito. Conclusão de hoje, ainda tem continuidade do tema, mas não vamos dar continuidade. Por causa da queda original, o homem perdeu o justo equilíbrio que Deus lhe havia dado. E em comparação com o estado primitivo, está ferido e está desequilibrado. E isso é facilmente demonstrado ao observarmos o estado atual das nossas faculdades sensitivas. É só olhar a sociedade ao redor que a gente vai ver todo esse desequilíbrio. O homem entregue às paixões, aonde na busca de uma felicidade meramente material, o importante é ser feliz. Isso é que eu escuto mais, Esses dias, falando com minha mãe pelo telefone, ela, eu não sei em que, ela teve alguma atividade lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde ela encontrou vários padres que foram meus colegas de seminário. Aí ela falando comigo assim, ela falou: olha, eu fico muito impressionada de ver assim, ninguém aqui tem raiva de você, ninguém aqui fala mal, pelo contrário, eles têm um carinho gigantesco, mesmo você tendo saído, mesmo você tendo se tornado sedevacantista, eles perguntam por ti com saudade, com como é que está o Léo, como é que está os outros padres, Aí ela encontrou com eles, como é que ele está? Ele está bem? Ele está bem lá em Ivoti? A missão está indo bem? Aí a frase vem: que bom, o importante é que ele está feliz, Não, então tá bom, manda um abração para ele, o importante é que ele está... Mas essa é a mentalidade do mundo de hoje, O importante é que ele está feliz. Então vejam, o critério não é, o importante é que ele está buscando a verdade, o importante é que ele está seguindo a doutrina. Ainda que para seguir essa verdade, essa doutrina, eu tenha que ter algum prejuízo pessoal. Ainda que para isso eu tenha que sofrer e sangrar. Não é pela verdade, não é pela justiça, não é pela doutrina, é porque que bom que está feliz. Então, é isso daqui. Então, a natureza humana ficou desequilibrada, ficou decaída por causa da queda original.
Então, essa queda original, sem o filtro da graça de Deus, sem o filtro da vida espiritual, está fadada a isso daí. A simplesmente uma boa, assim como o animal. Assim como o animal. Não é? Ele vai guiado pelo apetite. Né? A cachorrinha Sara aqui do lado, de vez em quando eu dou uns petiscos para ela. E agora ela me segue. Ela conhece o barulho do carro. Quando o meu carro está chegando no portão, ela vem para ali, late desesperadamente, ela já me conhece. Se eu vou para frente, ela me acompanha. Eu venho para os fundos, ela me acompanha. Ela sabe a hora que eu estudo. Vocês acreditam nisso? A cachorra sabe a hora que eu estudo. Quando eu termino minhas orações, tomo café da manhã e subo para o meu escritório para estudar. Eu abro a janela, eu abro a janela do escritório lá em cima, ela está ali, assim, olhando para cima na janela do escritório. Agora, isso é por quê? Porque foi bem tratada e é claro. Então veja que é um apetite animal. E as pessoas hoje estão se seguindo por aí. O que me dá prazer, o que é bom para mim, o que eu considero bom, então vamos sem o filtro da graça divina ou da vida espiritual, o que é lamentável. Bem, por enquanto vamos fazer a pausa por aqui e a gente continua no próximo sermão. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.